Muito bem, senhores. Então vamos começar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Direito Financeiro e Tributário 2 da Universidade Santa Cecília. Veja, nesse segundo semestre letivo, como eu havia dizendo para vocês, como eu havia dito, nós teremos 2 encontros semanais de 2 horas aula cada encontro. Então, na verdade, teremos o dobro da carga horária do semestre passado. Então, as nossas aulas serão todas as quintas-feiras, às 11 horas, e às sextas-feiras, também às 11 horas. Muito bem. Vejam só. O que nós vimos a rigor, a priori, em rapidíssimas pinceladas, né? O que nós vimos no semestre passado, né? Nós vimos o seguinte, nós vimos os tributos e as suas espécies, depois nós vimos a estrutura lógica da norma jurídica tributária e depois nós vimos os princípios constitucionais tributários. Muito bem. Esse foi o semestre letivo de 2021. Agora, no segundo semestre, nós começamos a partir da análise do nascimento da obrigação tributária, a sua transformação em crédito tributário, e vamos em frente, a partir das hipóteses, vamos ver as hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, depois nós vamos ver a questão relativa à responsabilidade tributária, depois nós vamos ver o processo administrativo fiscal e o processo judicial tributário, e depois vamos enfrentar os impostos em espécie, o quanto for possível enfrentar aprofundadamente, o mais aprofundadamente possível dentro desse contexto de 2 encontros semanais de 2 horas aula cada encontro. Muito bem, vejam só, como eu já havia dito para vocês, né, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei complementar de apenas 218 artigos. Então, nada obstante, ele tenha essa expressão, né, tem esse nome de Código Tributário Nacional, na verdade, ele não é um código, né? Porque um código, o que é um código? Um código é um microsistema normativo. Quando você fala em Código de Processo Civil, todas as leis processuais civis estão lá naquele código, naquele diploma legislativo em que eu tenho um microsistema normativo. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Civil, né? Código de Defesa do Consumidor. Tem umas leis consumeristas cristalizadas num único diploma legal. Aqui em direito tributário, não. O que a gente chama de Código Tributário Nacional não é um microsistema normativo. O que a gente chama de Código Tributário Nacional é, na verdade, uma lei complementar federal com 218 artigos que cumpre o papel institucional do artigo 146 da Constituição, que eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu coloquei no semestre passado, o papel da lei complementar em matéria tributária, não coloquei aqui nesses slides, mas se vocês consultarem a Constituição Federal, no seu artigo 146, vocês vão observar que o artigo 146, ele estabelece o papel da lei complementar em matéria tributária. E o que diz o artigo 146 da Constituição Federal, né? Ele diz que cabe a lei complementar, né? Ele diz, cabe a lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O Código Tributário Nacional faz isso? Faz. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. O Código Tributário Nacional faz isso? Faz. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aí, letra A,
definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Código Tributário Nacional faz isso? Faz. E aí, a matéria de hoje. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, que nós vamos enfrentar a partir de hoje. Letra C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, praticado pelas sociedades cooperativas. E aí, letra D. Definição e tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, etc. Muito bem. Esse é o papel da lei complementar em matéria tributária. Então, nós temos que partir da premissa de que nós temos, no topo da nossa pirâmide de Kelsen, né, a norma constitucional. Abaixo da Constituição, nós temos a lei complementar. Código Tributário Nacional, nada obstante seja a Lei 5.172 de 1966, ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como lei complementar. Então, ela é uma lei ordinária do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, ela é uma lei complementar. Toda vez que se vai alterar o Código Tributário Nacional, se faz isso através de uma lei complementar. Muito bem. E essa lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, cumpre efetivamente o artigo 146, né? Inciso 3, letra B da Constituição Federal, que é tratar sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Muito bem. O que é, senhores, obrigação tributária? Vejam, o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele diz que obrigação tributária é principal ou acessória. E o parágrafo 1º diz: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O parágrafo 2º diz: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Veja, é uma definição do que é obrigação. Veja, e aí vamos para o conceito de fato gerador, para a gente tentar fechar esse raciocínio aqui. Olha só, o fato gerador tributário, diz o artigo 114 do CTN, que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ficou claro? Não ficou claro. Por quê? Porque quando o artigo 114 do CTN, ele diz que fato gerador é a situação definida em lei, eu não sei se o legislador está falando da hipótese de incidência, ou seja, da hipótese legal, ou se ele está falando do fato concreto. Então eu tenho, a minha forma de fazer você entender isso é dizendo para você o seguinte: veja só, o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele fala da obrigação, que nasce com a ocorrência do fato gerador. Agora, quando eu estou falando em fato gerador, eu estou me referindo a uma hipótese ou estou me referindo a um fato concreto, um fato do mundo do ser, do mundo factual? Veja, e é isso que eu quero diferenciar. Estou me referindo a uma hipótese? Não, estou me referindo a um fato concreto. E o que é obrigação? Obrigação é um vínculo jurídico. Então veja como isso fica mais claro para você. Veja, eu tenho uma hipótese de incidência. É uma descrição normativa hipotética. Diz assim, olha, aquele que oferir renda tem que pagar imposto de renda. Essa é uma hipótese. Aí você tem um fato concreto. Você oferiu renda. Então, esse fato concreto se encaixou na hipótese. Ou seja, eu tenho aquilo que o Paulo de Barros Carvalho chama de cópula deontica, ou a subsunção do fato à hipótese, ou a subjunção da hipótese ao fato. Falo subsunção quando eu estou me referindo do ponto de vista do fato. Eu tenho o fato
e tenho a hipótese. O enquadramento do fato à hipótese é subsunção. Eu tenho a hipótese e tenho o fato. O enquadramento da hipótese ao fato é a subjunção. Então, seja você falar em subsunção ou subjunção, o que é importante é que você entenda que o enquadramento do fato concreto à hipótese de incidência tributária é que faz surgir, e é somente isso que faz surgir, um vínculo jurídico entre o sujeito ativo, e aí é importante, nós vamos definir bem isso na aula de hoje, que é um vínculo jurídico entre o sujeito ativo, fazenda pública, e o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Veja, antes da ocorrência deste fato, eu não tenho obrigação tributária, ou seja, eu não tenho um vínculo jurídico. Olha só, veja só, às vezes o fato gerador tributário ocorre num momento, às vezes o fato gerador tributário é um contrato, às vezes o fato gerador tributário se dá num período de tempo. Explico, vamos pegar o fato gerador tributário do ICMS. O fato gerador tributário do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Então vamos imaginar que aqui eu tenho a porta do estabelecimento e aqui eu tenho a mercadoria. Veja, no momento em que essa mercadoria transpuser a porta do estabelecimento, ela aqui está dentro do estabelecimento, aqui ela está fora do estabelecimento. No momento em que essa mercadoria transpuser a porta do estabelecimento, ocorreu o fato gerador tributário do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, no momento, e somente no momento em que ocorre a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço, é que nasce para o mundo jurídico, nasce este vínculo jurídico chamado obrigação tributária. Antes da saída, não tinha fato gerador, então não tinha obrigação tributária. Depois da saída, ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Isso às vezes se dá num período de tempo, como é, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física. Só se considera que você adquiriu disponibilidade econômica ou jurídica quando entre 1/1 e 31/12 você recebeu mais dinheiro do que gastou com despesas dedutíveis, né? Então, é preciso observar o ano inteiro seu. Por isso que a sua declaração de ajuste é entregue no dia 30 de abril, para que se verifique se no exercício anterior, e o exercício no Brasil coincide com o ano calendário, 1/1 a 31/12, se você realmente adquiriu disponibilidade econômica ou se você adquiriu disponibilidade jurídica. Se você adquiriu, você praticou o fato gerador. E se você praticou o fato gerador, nasceu, veja o que nasceu. Nasceu esse vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico traz o direito subjetivo da fazenda pública de receber dinheiro e traz o seu dever legal de pagar. Então vejam, eu tenho dois tipos de obrigação. Então é isso que o 113 procura definir. Veja, obrigação principal será sempre entregar dinheiro à fazenda pública. Essa é a obrigação principal. E a obrigação acessória será sempre um comando de fazer ou não fazer, cujo descumprimento ensejará a penalidade, uma penalidade pecuniária. E essa penalidade pecuniária, uma vez ocorrida, veja, uma vez descumprida uma obrigação acessória, você tem uma penalidade pecuniária que vai se incorporar à obrigação principal para todos os efeitos legais. Então vejam, senhores, o quanto parece simples, mas não é nada simples, isso enseja discussões e mais discussões nos tribunais. Ocorreu o fato gerador? Não ocorreu o fato gerador? Veja, já dei esse exemplo em sala, mas nunca é demais repetir aquela questão de que você recebeu indenização por danos morais.
Você adquiriu disponibilidade econômica ou jurídica ou não adquiriu disponibilidade econômica ou jurídica? Hoje a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais não é fato gerador do imposto de renda. Por quê? Porque quem indeniza torna indene. Tornar indene é ressarcir. Então, parte do pressuposto que você sofreu uma perda e foi ressarcido pela perda sofrida. Então, quem sofre o ressarcimento por uma perda não está adquirindo disponibilidade econômica ou jurídica, mas está recompondo um patrimônio lesado. Mas isso não é tão simples assim. Tanto é que muitos tribunais discordaram, até se chegar a essa jurisprudência pacificada hoje no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que indenização é sim verba indenizatória, não é, nunca será fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, se você receber uma indenização, seja por dano material, seja por lucros cessantes, seja por dano moral exclusivamente, você não haverá de pagar imposto de renda sobre isso. Você vai lançar isso na sua declaração de imposto de renda como rendimentos isentos e não tributáveis. Indenização recebida nos autos do processo número tal. E sobre esse montante não incide imposto de renda. Vejam que a questão é tão importante que somente agora, no mês passado, a propósito disso, o Superior Tribunal de Justiça julgou em repercussão geral uma questão que eu tenho vários processos no meu escritório que discutem a incidência ou não incidência de imposto de renda sobre os juros recebidos por qualquer pessoa no âmbito de uma reclamação trabalhista. Então o sujeito vai lá e recebe 2 milhões, vamos supor que o cara recebeu 2 milhões numa reclamação trabalhista. 1 milhão é o valor do principal, horas extras, vamos supor, classificação de função, etc, etc. E outro milhão, ou seja, são 2 milhões. 1 milhão é o valor atualizado do crédito do reclamante. E 1 milhão é juros de mora, exclusivamente. Juros de mora sobre a reclamação trabalhista. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no mês passado? Que não incide imposto de renda sobre os juros de mora em reclamação trabalhista. A jurisprudência até anteriormente era justamente o contrário. Ela dizia o seguinte, olha, você está recebendo verbas que se encaixam no conceito jurídico de renda, porque no Brasil salário é renda. Então você adquiriu disponibilidade econômica ou jurídica e os juros são acessórios. Então, qual era o critério? Você dá tratamento jurídico ao acessório, o mesmo tratamento jurídico do principal. Então, você recebeu 2 milhões, você vai pagar imposto de renda sobre 2 milhões. Agora, o novo Código Civil, que é de 2002, entrou em vigor em 2003, no artigo 404, ele diz expressamente que juros de mora têm natureza jurídica indenizatória. Então você não está recebendo o acessório do principal. Você está recebendo uma indenização pelo fato de que aquelas verbas não te foram pagas nas épocas próprias. Você está recebendo muitos e muitos anos depois. E por isso você está sendo indenizado. E se você está sendo indenizado, vamos naquela questão dos danos. A indenização, quem indeniza, torna indene, tornar indene é ressarcir. Quem está sendo ressarcido não vai pagar imposto de renda porque não praticou o fato gerador do imposto de renda. Então você recebeu 2 milhões. Sobre 1 milhão você vai pagar imposto de renda. Mas sobre o outro milhão, você não vai pagar nada. Veja que diferença abismal isso faz. E a discussão está no âmbito. Ocorreu ou não ocorreu o fato gerador? E o que é fato gerador? Aí vem o 114. Não, fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Aí você fala, mas que situação definida em lei?
O artigo 43 do CTN, sobre o qual já falei em algumas ocasiões, mas nunca é demais repetir. Veja o que diz o artigo 43 do CTN. O imposto, falar do imposto de renda, o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1, de renda. Assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E 2, de proventos de qualquer natureza. Assim entendidos, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Se você fizer uma interpretação isolada do inciso 2 do artigo 43, você vai chegar a uma obtusa e equivocada conclusão de que qualquer verba que você receber, qualquer uma, é renda. Por quê? Produto capital, produto trabalho, ou produto da combinação de ambos, capital e trabalho. Agora, não é só isso. Quaisquer acréscimos patrimoniais que não se incluam nesse conceito também são renda. Então, o que disse um juiz em primeira instância em uma ocasião? Disse, olha, sobre o juro de mora incide imposto de renda. A lei federal diz que incide imposto de renda sobre o juro de mora. Mas, veja, a interpretação jurisprudencial levou a uma conclusão diametralmente oposta. Ou seja, não incide, é indenização. Se é indenização, não é fato gerador do imposto de renda. Então vocês vejam a dificuldade que o direito tributário traz. Então não basta você fazer um raciocínio simplista. Se você quiser fazer um raciocínio simplista, você não vai chegar a uma conclusão correta, jamais. Você tem que fazer um raciocínio da interpretação de todo o arcabouço jurídico nacional, da norma constitucional, da lei complementar e das demais leis infraconstitucionais. Então vejam, dentro desse conceito, o que é obrigação principal? Entregar dinheiro à Fazenda Pública. O que é obrigação acessória? Um comando de fazer ou não fazer. Então vou dar um exemplo, né? No ICMS, obrigação principal, pagar o ICMS. Obrigação acessória, emitir nota fiscal. Porque a emissão da nota fiscal é que vai permitir à autoridade fazendária o controle. Se você realmente está pagando o imposto corretamente. No caso do imposto de renda, obrigação principal, pagar imposto de renda. Obrigação acessória, entregar sua declaração de ajuste no dia 30 de abril de cada exercício financeiro. Isso é obrigação acessória. Então, dentro desse contexto, obrigação tributária é um vínculo jurídico que surge a partir da ocorrência do fato gerador. Que isso não pareça uma coisa abstrata, você trata disso concretamente em todos os casos da sua vida. Toda vez que você vai a um supermercado fazer uma compra, no preço das mercadorias que você está pagando, estão embutidos vários tributos, vários. Então é preciso que você tenha consciência do que você pode discutir, o que você não pode. E a propósito disso, eu tenho aqui essa discriminação de uma forma, digamos, mais didática, né? Obrigação é relação jurídica, consistente no vínculo que enlaça duas ou mais pessoas, às quais se atribuem direitos e deveres correspectivos. Mas, em palavras mais simples, obrigação tributária é vínculo jurídico que surge a partir da ocorrência do fato gerador. E como discriminar isso entre obrigação principal e obrigação acessória? Porque a obrigação principal é sempre entregar dinheiro à Fazenda Pública. E a obrigação acessória é sempre um comando de fazer ou não fazer, no interesse da arrecadação tributária. Veja, só que se você descumprir a obrigação acessória, essa obrigação acessória se incorpora à obrigação principal para todos os efeitos legais, em face do comando do parágrafo 3º do artigo 113, que diz: obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária. Então, vejam, do imposto de renda, que é uma coisa simples, está no cotidiano das pessoas. Você tem que pagar imposto de renda? Tem. Você tem que entregar sua declaração de ajuste. Pagar imposto de renda é a obrigação principal. Entregar a declaração de ajuste é a obrigação acessória. Se você não cumprir a obrigação acessória, ou seja, de entregar sua declaração de ajuste no dia 30 de abril de cada exercício financeiro, então você praticou uma irregularidade, um ilícito punível com pena pecuniária, que é R$ 113,95 ou 10% do imposto devido, o que for maior. Lógico que 10% do imposto devido, com certeza será muito mais do que esses R$ 113,95. Então, você vai pagar 10% do imposto devido, porque você entregou a declaração fora do prazo. Então você tem o imposto devido e tem a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, isso tudo vai ficar num bolo só. E você vai ter que pagar o imposto mais a multa pela entrega extemporânea da sua declaração de imposto de renda. Veja só, isso nos leva também a um raciocínio, né, de uma coisa que nós já falamos no semestre passado, que foi a questão da regra matriz de incidência, né, que é, na verdade, aquilo que eu chamei de estrutura lógica da norma jurídica tributária. Ou seja, para eu determinar que um fato gerador realmente aconteceu, eu preciso analisar se estão satisfeitos os 3 elementos do antecedente normativo. Então, espera um minutinho, deixa eu encerrar a gravação aqui e volto em seguida. 1 minuto, por favor.